Aí aqui, como é o nome da sua propriedade, do sítio? Sítio Carpina. Sítio Carpina. É. Aqui que você produz o mel Fora... roupa do apicultor. Eita, a bicha não pode entrar dentro. Isso é uma das roupas mais recheado de mel. Eita, agora eu me agoniei, a bicha aqui na minha cara. Olha aí, rapaz. Agora... Aqui, ó, região vai ter cria de... Deus ajude que essa roupa seja 100%. É pesado, né? Aí... Quantidade de cria, certo? Cria e alimento. Olha a qualidade do mel deste, a cor do mel. Muito O processo aqui, Neto, é dar um choque na cera aí pra... a gente usa, né, para poder ter um arame, ó. Esse arame é o que faz o sustento da cera. A gente pega, coloca aqui, tem uma aberturazinha também no quadro, ó, para poder a gente encaixar ela, né? Beleza. A gente colocou aqui, né? Aí a gente vem, Bora. bota aqui Dá um o do lado, choque. outro do outro. Tô triscando com o arame aí. Ficou. Ela vai entrando na cera, ó. Ah, entendi. Aí já fez isso aqui, o outro lado pode deixar. Bota É aqui. só pra ficar mais firme, né? É. Pra cera se aderir ao arame. Exatamente. O arame se aderir. Aí, ó. Chega, colou. Aí, ó. Pronto, Tem que ser esquentadinho. rápido, senão ela corta a cera. Senão corta tudo, entendi. Aí pronto, aí ó, balançou, pode balançar aqui no... Agora as abelhas aceitam. Aceita. Pronto. Ó, o procedimento aqui repetindo as caixas é ligeiro o negócio. É. Ligado aqui no carro da bateria do seu, como é o nome? Floro. Seu Floro. Homem das abelhas aí. Não, isso não dá choque não. Ah, não. Tá com medo de levar um choque. Tá triscando aqui, você vê, olha só para um lado. Eu faço no outro. Aí, ó. Opa, Tenta esquenta ser ligeiro. rápido, tenta ligeiro. Trisca aí do seu lado. Triscou? Bora, seu Floro. Aí tem essas aqui pra chegar lá, na hora de botar a cera já tá no jeito. Equipamento aqui. O negócio da fumaça. As roupas de proteção aqui. Nós chega já lá nas colmeias. Seu Floro tá ali com medo de tomar um choque. Não dá choque não, só faz esquentar o dedo da gente. Não dá choque, mas ele saiu ligeiro. Agora com a luva é melhor, né? Não, aqui o filhozinho, uma bateriazinha de moto é mais ideal, né? Aqui é porque nós estamos É mais fraquinha, né? Só... É. Bote aí. Pronto, mude pro outro. Pronto, tá bom. Aí, ó, Já era. bem coladinho, viu? Seu Flora, aí uma entrevistinha aqui, respondendo as perguntas. Aí aqui, como é o nome da sua propriedade, do sítio? Sítio Carpina. Sítio Carpina. É. Aqui que você produz o mel Flora do Floro. Como é? A flora do floro. Flora do Floro. É. Logo eu vi aqui os adesivos, ó. Eu achei... Aí. Flora do Floro. É. Aí lá o senhor produz, o principal é o que? É banana, abacate, o que Banana, abacate e limão aqui. Aqui Seu- já é o sítio. Aqui já é o sítio. Já. Produz banana, Abacate e limão. abacate e limão. E agora o melzinho. É, tem um melzinho que é para a abelha polinizar, ajudar na polinização aqui dos abacates e do limão. Aham. Muito Aí bem. tinha um gado, eu tinha umas engordas, acabei, tem um gadinho, mas é pouco. Tem uma leiteirinha, uma vaquinha pra tirar. Tem. Olha como é aqui, ó. Aí os abacates, rapaz, tamanho. Olha, meu. E aqui é o Neto, é o especialista das abelhas, das apiculturas aí. O Neto é um homem forte. Que tá dando umas instruções aqui pros produtores iniciantes, né? O seu Flor é a primeira caixa que bota. E um dos objetivos que as pessoas procuram muito é justamente isso.
é a associação da planta e a abelha, né? Porque traz a polinização, né? O seu flor aí, ele está ganhando muito com isso, né? Tanto o limão como o abacateiro, ele necessita da polinização. Aí ele está acasalando as duas coisas para poder ter um bom resultado, tanto de fruta como também de mel, né? É, porque aumenta a polinização, aumenta a produção um pouco mais do... E ainda tem a preservação do meio ambiente, que aí você não vai cortar uma árvorezinha que bota flor, uma raminha, exatamente. Né? Você vai preservar as flores para as abelhas produzirem mantém mais. tudo, mantém o ambiente equilibrado. Importante. Tem um abacate ali, ó, dá pra tu pegar ela na cor e tu mostrar a produção também aí, ó, como tá bem legal. Cadê, né? Aqui é as flores do abacate. Aí ela lá. A abelha lá, tá vendo? Aham. Ela tá fazendo a polinização. Ó, ele já produz, as caixas já ficam perto aqui da plantação de abacate, ó. Já faz a polinização direto e leva o néctarzinho, o pólenzinho para comer. Trabalhando aí, ó. Um presente aí na lavoura do seu flor. Olha lá. Certo? E aqui tá vendo o resultado, ó. A quantidade no cacho desse daqui, ó. De abacate, ó. De abacate, ó. O próximo lá, olha só. E aí, 80% do seguramento do fruto, né, vem da polinização. Aham. Olha uma planta dessa daqui, como é que tá? Hoje a gente tá tendo resultado, certo? Tanto no açaí, a gente tá fazendo um trabalho no açaí também. E lá, o açaí, 90% da seguramento do fruto também precisa de polinização. E a gente tá lá com a abelha sem ferrão e a abelha com ferrão também. Olha só a quantidade de fruto aqui numa planta dessa, né? Isso é comprovado cientificamente que realmente melhora a produção, né? melhora a produção. Muito bem. Aí, Neto, é um programa, uma parceria com a Secretaria A Secretaria, né, de Agricultura. De Agricultura, me contratou para nós poder dar esse suporte aqui aos apicultores da região de Ubajara. Muito bem. A tal roupa do apicultor. Vou ficar parecendo um teletubbie amarelo aqui, aquele teletubbie. Acho que tá certo aqui. Primeiro um lado. Como é? O pé passa pra fora, pá? Passa. Isso aqui. Daqui vai ficar que nem um saco. Desse jeito mesmo, Aí. Olha o tanto de ferrão aqui, pregado. Ixi, não. Um ferrão grande da gota. Eita, a bicha não pode entrar dentro, hein? Não. Isso é uma das roupas mais apropriada hoje, mais recomendada hoje para a apicultura, por conta que ela, além de ser ventilada, certo? Ela é 2 camadas e também ela é 100% antiferroada. Então o pessoal alérgico pode vestir, que não tem perigo. Bom saber. É 100%. Agora esse zíper aqui que não tá ajudando. Ele é meio ruim. Qualquer coisa a gente agita lá na de entrada. Opa, caiu aí. Ah, não. Que nós de chapéu. Aí. Ah, menino. Agora pode vir a abelha. O Neto aí de verde. Eu de amarelo. Que cor será tá o seu floro? Pra fazer uma fumacinha. Pra acalmar as abelhas, né? Pra gente... Bora! Aí, Neto, tá quanto tempo que tu trabalha com? Tá com 17 anos. 17 anos. Trabalhando com abelha, né? Com Mas aí tu tem a tua própria... Tenho. Então, tuas próprias caixas. Tenho. Eu tenho próprias caixas, eu tenho já um início da casa do mel também. Né? Eu tenho centrífuga, mesa, tenho um decantador, né? É recomendado já para ser tudo no inox, por conta que o mel é um dos alimentos mais propícios à contaminação. Aí a gente tem que deixar aquela parte de
de fazer mais na mão, né? Uhum. Aí quando a gente começa a trabalhar a partir de 5 caixas, aí a gente já, como a produção é maior, aí na mão já fica... Uma escala maior, né? aí não fica muito viável a gente espremer na mão. A gente tem que ter centrífuga para poder fazer o beneficiamento, né? Aí a casca, sei que tu trouxe foi serragem, né? Serragem, né? Que a gente usa, a gente tem que usar uma fumaça fria, Aham. né? Uma fumaça que não queima a abelha. Aí a gente usa ela porque ela não sai, só sai fumaça, não chega a pegar Aham. fogo, né? Muito bem. Cadê o seu Flora? Bora, seu Flora. Da fora. Seu floro da fora, né? É, seu Flora da Flora. Começa daí. Fecha a roupa, pessoal. Fecha a roupa, seu Floro. Senão você vai ficar... Da abelha já com a roupa Ele esqueceu da roupa. Ele tá acostumado, leva uma ferroadinha de vez em quando. Agora, tá ferroada, quando eu levo ela, cadê daqui de cima? Não, aqui em cima, deixa ela aí pra baixo. Pronto, seu Floro, tá protegido. Ah, tá certo. Fora, traga a medeira daqui. Nova? Aqui as caixas das abelhas, no meio da floresta da Serra da Ibiapina. Ibiapaba, aqui, Ibiapina, rapaz. Aí. Barata da floresta. Zangão. Zangão. A abelha, essa abelha aqui, ela tá num nível bom, certo? Bote agora não. Ela chegou num limite, a gente identifica a abelha quando tá toda completinha, certo? Para poder já precisar de uma melgueira. Uhum. E essa daqui, ó, a gente vê todos os quadros já com muito alimento, muita cria, né? E a gente vai acrescentar agora uma melgueira para vir já, pra gente trazer a produção. A gente consegue ver aqui, ó, que não trouxe a faca, mas aqui, ó, tudo aqui é mel, certo? Mel, olha os quadros da lateral, muito mel. Olha se eu consigo tirar um aqui. Só. Recheado de mel. Eita, agora eu me agoniei, a bicha aqui na minha cara. Olha aí, rapaz. Agora você não gosta de mim não, viu? Óleo, a gente identifica, isso aí faz parte da nossa manutenção, a gente vê a quantidade de alimento. Porque a gente, de um lado a gente consegue ver mel, e do outro lado a gente consegue identificar o pólen. O pólen é esse buraquinho aí, com esse alimentozinho amarelo, tá? Que é o que elas pegam nas flores das plantas, né? E aqui a gente consegue identificar as crias também. Se tu chegar mais perto, lá aqui, ó, região vai ter cria de um dia. Tá aprendendo mesmo, seu Flora? Pro contrário, né? Era assim mesmo, Será? É. Deus ajude que essa roupa seja 100%. Aqui é a melgueira nova. É, a
essa caixa é o número 1, número... Numera ela com a número 1. Ainda falta só o seu fora numerar mesmo pra vir em cada caixa, Mas você já sabe qual é, né? já sabe qual é. Já tem no papel e ela não conseguiu fazer cedo. Tem um pedacinho de mel aqui pra nós comer, ó. Oh! Deixa eu tirar aqui a roupa pra mim comer esse mel, né? Dá Aqui, certo. ó. Pega aí. Não, não dá pra comer agora não. Chegar em casa eu tiro a roupa. O pessoal tava em cima, né? Tava embaixo. Isso Esse aqui. daqui tá precisando de quadro. Quadro com... Aqui, ó, abelha aqui, ó. Tudo aqui, ó. Aqui a italiana, é? Chamada ou não? É, africanizado. Africanizada, né? É, que é um cruzamento da Ó, a africana. grandona aqui, ó. É um zangão. É um zangão. Maiorzão, parrudão aí. Você achou a rainha aí, não? Não, a Outro rainha, zangão. a rainha a gente não... Elas Os zangão são o quê? São E são os machos, né, que... os líderes aí, os soldados. É, eles é mais utilizado na parte de circular a raiz, né? Pego da rainha. É os reprodutores. Os garanhão. É, o garanhão. Pra ver. E esse caixa aqui? Tava em cima? Essa faz parte da manutenção, certo? É um enxame de captura. A gente está começando a ajudar ele a crescer. Hoje a gente vamos ver se ele está precisando de cera violada, para acrescentar na próxima revisão. A gente já consegue identificar o que ele está já com os outros quadros tudo bem preenchido, certo? Tá tendo um alimento, tem pólen. A gente consegue Então identificar. esse enxame aqui foi capturado Foi capturado na mata e trazido para o apiário. e trazido para piar. Aí aqui nós estamos nesse processo de fortalecer ele para poder chegar no inverno, no período da florada, a gente conseguir ter um enxame bem populoso para vir uma produção boa. Perfeito. Tá quanto tempo que ele foi botado aqui? Tá esse com mês? enxame? Ah, o mês. É um mês. Um mês. Vamos botar uma caixa nova. Pode trocar lá. Trocar a rainha dentro, fora. Aí o enxame vai todinho. Você tem que balançar assim, ó. Viu? Vai tudo de uma vez. Pode trocar, tá? Bota aí uma fumacinha. Depois você bate para arrancar só um lado dele, né? Porque para a gente poder ficar fácil. Se ela colar aqui, para a gente arrancar. Ó, tripé. A gente hoje é recomendado esse tipo de tripé, certo? Um ferrozinho, a gente deixa aqui um cano e um localzinho, um reservatório para a gente colocar óleo queimado para as pragas não subirem. Tipo a saraça. Neste período agora de escassez, a saraça vem e saqueia o mel todo das abelhas. O que é saraça? A saraça é uma formiguinha que gosta de doce. Ah. As pessoas, muita gente conhece ela como uma saraça. Certo? Aí ela vem, quando ela vai fazer esse acesso, quando tem um óleo queimado, ela não consegue subir. Aí por isso que a gente está recomendando esse tipo de tripé hoje. É a base das colmenas, né? É. Aí tu vê que todas elas, ó, aquela lá, a saraça vem e não consegue ter acesso ao mel. Seu Flor, que agora eu tô na câmera, agora não dá pra ajudar muito não. Aí outra pessoa de aldeira, né? Essa rainha. Elas gostam de ficar na tampa, é por cima. Na hora que a gente bota a fumaça, a gente consegue ver. Mas não tá não. Tá lotado. Ó, essa é um enxame de captura. Também é outro Feito agora há captura. pouco, certo? O seu Floro fez. A gente hoje, da outra revisão, a gente voltou hoje aqui para poder fazer o quê? Acrescentar uma melgueira. Porque a gente identificou que ela já estava no nível de produção e necessitando de uma melgueira. Eu vou tirar um quadro aqui, mas o problema é fácil.
É abelha demais, pessoal. Meu Deus, Deus me ajude, que não entre uma na minha roupa. Aqui nós chega com enxame aqui mais ou menos, tá na faixa de 60 mil abelhas. É mesmo? É, esse daqui. Ele chega até 120, 130 mil abelhas cada enxame desse no período de produção. Vou tentar abrir um quadro aqui para te mostrar como a gente quer que ele chegue. Pera aí, né? Pronto. Tá bom, tá bom. Uma abelha está entrando num nível de produção, né? Daqui é uma captura que foi feita agora há pouco, mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio. E a gente hoje veio fazer uma introdução de uma melgueira para ela produzir mel. Mas a gente já consegue identificar um enxame bom quando ele está nesse nível aqui. Ó, quantidade de cria, certo? Uhum. Cria e alimento. Olha a qualidade do mel deste, a cor do mel. Tá entendendo? Muito bonito mesmo. Cria, né, madura, a gente identifica como uma cria madura quando ela está perfilada. E cria nova, essa abertinha aqui na lateral tem umas criazinhas lá dentro. E a gente chama de cria verde. Cria verde. São as mais recentes, né? Mostrar aqui os quadros. Olha só, qualidade do quadro desse, bastante mel. Se o seu floro fosse já querer levar um melzinho para comer em casa, dessa chama aqui já dava para levar, olha aí. Show. Segura aí o quadro. Olha aí, galera. É pesado, né? É. Aí quando tá repleto de mel é que corre? É. Esse daí a gente deixa como alimento, porque é do ninho. A gente colhe nas melgueiras. Esse daí já é uma fonte de alimento já de sustentabilidade da colmeia. Que é só para manutenção dele. É. Coloca aí. Bota aí, vai. Devagarzinho, pra cá. E a melgueira? E a melgueira? Show de bola. Fumaça. Passa sempre na lateral. Cuidado para não matar a abelha, certo? Aham. Não direito a vida, eu vou ficar aí. É, deixa ele começar. Bom esse. Não tem 10 não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem 10 quadros. É muita abelha. Aqui a primeira caixa tá com quanto tempo que começou? Um ano? Ah, você que falou que começou no meio do ano, né? Foi. Aí. Quer O rei das abelhas. seu seu floro. Depois vamos experimentar o mel do seu floro. É. Tá bom? Deixa eu ver que tá indo.
caixa, pode botar fumaça. Outra caixa que da outra vez não identificamos ela com uma precisão de um milgueiro, ó. Para aí. Ó, lotada de mel, certo? Os quadros tudo completo. E a gente vai acrescentar outro milgueiro. No caso, elas convivem em harmonia. Um enxame convive em harmonia com o outro, eles não briga, não disputa. Como é? Elas brigam? É recomendado na faixa de 1,5 metro a 2 metros uma caixa para outra. Essa distância, por conta que elas não podem entrar na outra caixa. Se ela errar a caixa, uma abelha dessa vem, se errar uma caixa, Elas identificam que não é da... fica no mato. Mas rapaz... Missão de hoje, trocar, reforçar as colmeias aqui com Melgueira Nova. Final do verão. Essa daqui é uma caixa. Ó, identifiquemos que estava precisando de quadro de punim, certo? Mas não foi possível nós trazer, nós trouxemos apenas as melgueiras. E aí acontece isso aqui. Ó, a abelha precisou de quadro e puxou, porque não tinha quadro suficiente. Certo? Aí a gente não pode nem arribar que eles vão cair e vai acabar, pode ter perigo de matar a rainha ou coisa assim, certo? Aí ficou para a próxima, essa daqui. Ele vem com o quadro, tira aquelas capas. Tira, bota no balde. Era danador, dá uma Tem vez. melgueira? Tem todas as melgueiras, né? Já. Falta só um quadro dentro. Fumaça. Uma lá, mas as capas estão... Não tem não. Se botar daquele jeito ela é perdida, viu? Pronto, naquela vez que nós rinha ela ficava puxando, né? Rapaz, só... Aqui uma faca, improvisar um saca-quadro. Ó, a gente chama de mel de melgueira, certo? Fumaça. Ó, nós tiramos, tá com uns 15 dias nessa fã. Nós tiramos uma melgueira dessa caixa. É uma das melhores que ele tem. E hoje a gente já consegue identificar ela com os quais completa de novo, certo? A rainha tá subindo para pôr na melgueira, porque o enxame tá muito bom e ela consegue subir para Então vocês tiraram o mel daí, Já tiramos e ela já tá quase cheia já de tá novo. quase cheio de novo. 10 quilos de mel dessa daqui. Olha só a qualidade do mel desse. Esse é o... Levanta assim, contra o sol. Aí. Meu amigo, é mel, é o puro. E é só da flor do floro, viu? Vamos levar um pedacinho para nós filmar lá da onde? Não é difícil mesmo. A rainha não quis aparecer para nós hoje. Mas é uma caixa com bastante alimento também. A gente acrescentou alguma cera, né? Ela está começando a puxar ali. A última manutenção que vocês deram nela foi quando?
uns 15 dias nessa barra. 15 dias. 15 a 20 dias. Show. Essa aí nada a fazer. Nada a fazer, só esperar na próxima revisão. A gente faz uma nova avaliação, né? Mas ela já está no limite, né? De precisar de melgueira, mas ainda não entrou ainda no processo ainda. Seu Flor, aproveita aqui, dê uma palavrinha aqui, o que é que você acha desse programa aí, desse incentivo que a Secretaria dá para os apicultores iniciantes e para quem... Bom dia. Bom dia. A atividade da apicultura, ela é necessária, ela é autossustentável, ela é muito importante, tanto para o produtor, como para o meio ambiente. Para a gente aqui ela tem uma grande importância, além da produção de mel, né? Ela tem da polinização, do abacate, do limão, do que a gente produz aqui no sítio. E a preservação do meio ambiente. Então todas as pessoas que têm sítio, que possa entrar nesse programa da apicultura aqui de Ubajara, que ele é produtivo, sustentável e economicamente viável, né? Perfeito. É isso aí. Além de ajuda a aumentar a produção. Aumenta a produção Dos seus abacates, do seu limão. Isso, porque devido à polinização das abelhas. Isso. Produz o mel, né? Sem a gente ter muito custo com isso. Né? É só benefício. Só benefício. Melhora a renda, né, da propriedade. Perfeito. Aqui no seu... Está sendo tutelado aqui pelo amigo Neto, seu Floro. Neto é o nosso, o nosso homem sabido aqui da apicultura. Perfeito. Ele é quem repassa para a gente aqui toda a prática, a tecnologia prática. Ele é quem nos acompanha aqui. Graças a ele tem esse programa aqui que está se dando bem. E a gestão municipal, né? Porque se não fosse com a vontade da gestão municipal também, nada estava acontecendo. Verdade. Perfeito. Então vocês tiveram um curso teórico, fizeram um curso teórico. E estamos vivenciando a prática aqui. E o Neto vem acompanhando a prática. O Neto já tem a teoria e a prática, nós fizemos um curso teórico. E agora o Neto está acompanhando a gente aqui com a prática e nós estamos ganhando a prática aqui que o Neto repassa para a gente. Perfeito. É isso aí, pessoal. A prefeitura aí incentivando e fortalecendo aqui a apicultura nos produtores da região, como o seu Floro, por exemplo, que agora o seu Floro, além de se beneficiar com o aumento da produção do abacate e do limão, ele vai ter também um melzinho aqui, se quiser comercializar, se quiser para o consumo próprio. Eu já criei até um sloganzinho, a flora do floro, mel da flora do floro. Então, eu tive essa sorte, meu nome é Floro, a flora, né? A florada, né? E o floro sou eu. Então, a minha marcazinha que eu estou criando é a flora do floro, mel totalmente natural, a gente está vendo aqui, da florada aqui, que a gente tem, sem nenhum ingrediente que possa deixar dela ser natural. Que faça... A qualidade é 100% aqui. Do jeito que você tirou da natureza aqui, vai pro engarrafamento. E eu tô criando assim uns potezinhos onde eu tô botando o mel no favo. Então o mel que eu for tirar daqui pro mercado, para quem quiser consumir, é um favozinho de mel dentro de um potezinho. E vai para quem quiser consumir. Perfeito. Show de bola. É isso aí, pessoal. Fica à vontade, Neto. Seu Floro, né, tá de parabéns aí, né, por o esforço dele, a força de vontade dele querer tocar esse projeto para frente, né, por conta que você tem que gostar, né, de fazer esse tipo de atividade, por conta do que é uma atividade, né, que está um pouco, né, esquecida. Ubajara era uma cidade que não tinha presença de apicultores, né. Hoje a gente está conseguindo aí, já tem 24 apicultores, né, capacitados, né, a gente passou o curso e está sendo acompanhado por a secretaria, né, e a gente vê, ó, as caixas do seu Floro aqui, ó, a gente consegue ver as caixas, uma população muito boa. Ele já produziu mel, já está sendo comercializado. Perfeito. Né, a gente tem essa caixa aqui, já tem uma melgueira completa, a gente acrescentou 3 melgueiras hoje nessa revisão, né? Tinha caixa que estava precisando de mais outra melgueira, mas não trouxemos o suficiente.
Então hoje, né? Hoje é o que, seu Floro? Do mês? 25, né? De novembro, né? É um período onde outros lugares estão passando por período de escassez, o seu Floro está aumentando os enxames dele e produzindo até mel. Show de Né? A gente consegue ver aqui o desenvolvimento do seu Floro muito bem feito, né? As caixas, o apiário, os tripé, ele segue muito bem as recomendações que é passada para ele. Show. Neto, tem uma coisa, né, importante assim, nesse período aqui meu, a florada aqui praticamente está de limão e abacate. Então esse mel vai ter quase, pelo menos uns 80 a 90% De pólen. do pólen de abacate e limão. Pronto, é isso aí. Pronto, pessoal. Missão cumprida nas colmeias do seu Floro. Tá aqui o homem sem a capa. E eu tô aqui de Teletubby ainda, mas já tô tirando a roupa. Esperei um pouquinho, fiquei com medo de meter a mão no bolso, ó, se tivesse uma abelha. Mas não tem não. Ah, pronto. Mas tem hora que deu uma agonia, viu? Que as bichas vieram pra cima de verdade. O seu Floro tá com a roupa de abelha aí, ó. Listadinha. Olhando aqui. Se chegar sem roupa é perigoso. Perigoso. Ficar sem a vida, né? Você já foi sem roupa? Não gosto de arriscar não. Se elas forem para pegar, você Pega já era. porque vão muitas, e são muitas caixas próximas e vão as outras caixas também. Tem uns cabas que são doidos, né? Meio doido, né? Tem. Contando com a sorte. É roleta russa. Olha os pés de abacate aqui do seu Floro. Aí do lado tem pé de limão. É pé de abacate e pé de limão. São quantos hectares aqui, seu Floro? 4 4 hectares. hectares. Só dessas duas culturas. E banana, né? É. Muito bem. E no sítio do seu Floro.